Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom ter a sua companhia aqui no canal da Mel. Sexta lição do trimestre, sexto comentário de Ellen White sobre a lição da Escola Sabatina dos Adultos. E o título dessa semana é Ajuntem Tesouros no Céu. 4 de fevereiro. Esta obra de transferir suas posses para o mundo de cima é digna de suas melhores energias, é da mais alta importância e envolve seus interesses eternos. Aquilo que vocês aplicam na causa de Deus não é perdido. Tudo que é dado para a salvação dos pecadores e a glória de Deus é investido no mais feliz empreendimento, nesta vida e na vida por vir. Seus talentos de ouro e prata dados aos banqueiros. Mateus capítulo 25, versículo 27. Aumentarão constantemente de valor, que será lançado em seu favor no reino dos céus. Vocês serão recebedores da generosidade eterna, que rendeu juros nas mãos dos banqueiros. Dando para a obra de Deus, vocês acumularão para si mesmos tesouros no céu. Tudo que vocês depositam no alto está seguro contra desastres e perdas e aumenta no sentido de um capital permanente, eterno. Para conhecê-lo, página 223. Todo cristão é mordomo de Deus, depositário de seus bens. Que todos os que alegam ser cristãos tratem sabiamente os bens do Senhor. Deus faz inventário do dinheiro que é emprestado a vocês e das vantagens espirituais que lhes concedeu. Como administradores que são, vocês farão um cuidadoso inventário? Examinarão para ver se estão usando economicamente tudo que Deus colocou aos seus cuidados ou estão desperdiçando os bens do Senhor em gastos egoístas a fim de fazer ostentação? Quem dera que tudo que é gasto desnecessariamente fosse acumulado como tesouro no céu. Deus animará seus administradores fiéis, dispostos a fazer o melhor uso de todas as energias e dotações dele recebidas. Quando todos aprendem a lição de render fielmente a Deus o que lhe é devido, ele, por sua providência, habilitará alguns a apresentar ofertas riquíssimas, habilitará outros a trazer ofertas menores, e as dádivas pequenas como as grandes são aceitáveis ao Senhor, se forem feitas tendo em vista a sua glória. Para conhecê-lo, página 220. O que pode ser comparado com a perda de uma vida humana? Eis uma pergunta que toda pessoa tem de determinar por si. Ou ganhar os tesouros da vida eterna ou perder tudo por causa da negligência em tornar Deus e sua justiça a primeira e única preocupação. Jesus, o Redentor do mundo, que deu sua preciosa vida para que todo filho e filha de Adão tivessem vida, a vida eterna no reino de Deus, contempla com tristeza o vasto número daqueles que, professando ser cristãos, não o servem a Ele, mas a si mesmos. Mal pensam em realidades eternas, embora Ele lhes chame a atenção para as ricas recompensas que aguardam os fiéis que o servem, com afeições não divididas. Ele traz as realidades eternas ao alcance de sua visão. Ordena-lhes que calculem agora as custas de ser obediente e fiel seguidor de Cristo e diz: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Mateus capítulo 6, versículo 24. E para conhecê-lo, página 321. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqueles aos quais o Senhor concedeu talentos para obter recursos têm uma pesada responsabilidade. Eles não devem investir dinheiro meramente para recompensar desejos egoístas, pois o que é gasto dessa maneira é exatamente o que se deixa de recolher ao tesouro do Senhor. Por meio da soberana bondade de Deus, o Espírito Santo atua através do ser humano.
e o leva a fazer menor ou maior investimento na causa de Deus, para que este reverta para a glória de Deus. Refletindo a Cristo, página 258. Domingo, 5 de fevereiro, Noé achou graça. Noé e sua família não estavam sozinhos em temer e obedecer a Deus, mas Noé era o mais piedoso e santo de todos sobre a terra, e foi aquele cuja vida Deus preservou para executar a construção da arca e advertir o mundo de sua condenação por vir. Matusalém, o avô de Noé, viveu até o ano do dilúvio. Houve outros que creram na pregação de Noé e o ajudaram na construção da arca, os quais morreram antes de o dilúvio vir sobre a terra. Noé, pela sua pregação e pelo exemplo em construir a arca, condenou o mundo. Deus deu oportunidade a todos que desejassem se arrepender e se voltar para Ele, mas não creram na pregação de Noé, zombaram de suas advertências e ridicularizaram a construção daquele imenso navio em terra seca. Os esforços de Noé para reformar seus compatriotas não tiveram êxito, mas por mais de 100 anos ele perseverou em seus esforços para que os homens se arrependessem e voltassem a Deus. Cada batida desferida sobre a arca pregava para o povo. Noé administrava, trabalhava e pregava, enquanto o povo olhava com espanto e o considerava um fanático. História da Redenção, página 46 e 47. Geólogos alegam encontrar provas na própria terra de que ela é muito mais velha do que ensina o registro mosaico. Foram descobertos ossos de homens e animais, bem como instrumentos de guerra, árvores petrificadas, entre outras coisas, muito maiores do que qualquer que hoje exista ou que tenha existido durante milhares de anos. E disso se conclui que a terra foi povoada muito tempo antes da era referida no registro da criação e por seres muito superiores em tamanho a quaisquer homens que hoje vivam. Esse argumento tem levado muitos que se dizem crentes na Bíblia a adotar a opinião de que os dias da criação foram períodos vastos, indefinidos. No entanto, fora da história bíblica, a geologia nada pode provar. Aqueles que, cheios de confiança, argumentam sobre suas descobertas não têm uma concepção adequada do tamanho dos homens, animais e árvores anteriores ao dilúvio ou das grandes mudanças que então ocorreram. Restos encontrados na terra dão prova de condições que, em muitos aspectos, diferiam do presente. Mas o tempo em que essas condições existiram apenas pode ser descoberto pelo registro inspirado. Na história do dilúvio, a inspiração explicou aquilo que a geologia por si só nunca poderia sondar. Nos dias de Noé, homens, animais e árvores, muitas vezes maiores do que os que hoje existem, foram sepultados e assim conservados como prova para gerações posteriores de que os antediluvianos pereceram por um dilúvio. Era o desígnio de Deus que a descoberta dessas coisas estabelecesse fé na história inspirada, mas os homens, com seus vãos raciocínios, caem no mesmo erro que caiu o povo anterior ao dilúvio. Eles transformaram em maldição as coisas que Deus lhes dera como benefício, fazendo mau uso delas. Patriarcas e Profetas, página 84. A voz do dever é a voz de Deus, um guia inato enviado pelo céu. Quer seja agradável, quer desagradável, devemos cumprir o dever que esteja diretamente em nosso caminho. Se o Senhor quiser que levemos uma mensagem a Nínive, não lhe será agradável que vamos a Jope ou a Cafarnaum. Deus tem razões para nos mandar ao lugar ao qual se dirigem nossos pés. Nos lugares celestiais, página 226. Segunda-feira não é dia de preguiça, gente. É dia de buscar ainda mais a palavra de Deus. Segunda-feira, 6 de fevereiro, Abraão, o pai dos fiéis. Quando Abraão foi chamado para se tornar semeador da semente da verdade, foi-lhe ordenado:
Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Gênesis capítulo 12, versículo 1. E partiu sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, verso 8. Assim também recebeu Paulo a ordem divina enquanto orava no templo em Jerusalém. Vá, porque eu o enviarei para longe aos gentios. Atos capítulo 22, versículo 21. Assim, todos os que são chamados para se unir a Cristo precisam deixar tudo para segui-lo. Velhas relações precisam ser cortadas, planos de vida abandonados, esperanças terrenas renunciadas. Com trabalho e lágrimas, na solidão e por sacrifício, deve a semente ser lançada. Parábolas de Jesus, página 14. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Tiago capítulo 2, versículo 21 e 22. Há um tipo de crença que não é uma fé salvífica. A palavra de Deus declara que os demônios creem e tremem. A assim chamada fé que não opera por amor nem purifica a alma, não justificará homem algum. Diz o apóstolo: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Tiago capítulo 2, versículo 24. Abraão cria em Deus. Como sabemos que ele cria? Suas obras testificavam do caráter de sua fé, e sua fé lhe foi imputada para a justiça. Precisamos da fé de Abraão em nossos dias a fim de iluminar as trevas que nos cercam, impedindo a doce luz do amor de Deus e dificultando o crescimento espiritual. Nossa fé deve ser fecunda em boas obras, pois a fé sem as obras é morta. Cada dever executado, cada sacrifício feito em nome de Jesus resulta numa recompensa excelente. No próprio ato do dever, Deus fala e dá a sua bênção, refletindo a Cristo, página 71. Há muito temos esperado a volta de nosso Salvador, mas nem por isso é a promessa menos segura. Logo estaremos no lar que nos foi prometido. Ali Jesus nos guiará ao longo das vivas correntes que fluem do trono de Deus e nos explicará as providências sombrias pelas quais nos conduziu para aperfeiçoar nosso caráter. Ali contemplaremos com clara visão as belezas do Éden restaurado. Lançaremos aos pés do Redentor as coroas que Ele colocará em nossa cabeça e, tocando nossas harpas de ouro, encheremos todo o céu de louvor àquele que está sentado no trono. Tudo que é belo em nosso lar terrestre nos lembre do rio de cristal e dos verdes campos, das árvores que balançam e das fontes vivas, da cidade resplandecente dos cantores de vestes brancas de nosso lar celestial. Um mundo de beleza que nenhum artista consegue desenhar, nem palavras humanas podem descrever. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e o Lar Adventista, página 450. Terça-feira, 7 de fevereiro, as más decisões de Ló. Ló escolheu uma terra muito bem situada, que prometia grandes lucros. Ló entrou rico e saiu sem nada como resultado de sua escolha. Faz toda a diferença se as pessoas se colocam em posições onde terão o melhor auxílio em termos de influências corretas ou se escolhem vantagens temporais. Há muitos caminhos que levam a Sodoma. Todos precisamos ter nossos olhos ungidos com colírio para poder discernir o caminho que leva a Deus. Ló escolheu Sodoma para sua morada porque viu que oferecia vantagens do ponto de vista mundano. Mas depois de ali se estabelecer e se enriquecer em tesouros terrestres, convenceu-se de que cometer um erro em não tomar em consideração o estado moral da sociedade no meio da qual iria estabelecer seu lar.
Comentário Bíblico Adventista, volume 1, página 1203. E o homem de fé pleiteou pelos habitantes de Sodoma. Uma vez ele os tinha salvado com a espada, agora se esforçava por salvá-lo pela oração. Com profunda reverência e humildade insistiu em sua súplica, sendo ele próprio pecador, rogava em favor do pecador. Tal espírito devem possuir todos os que se aproximam de Deus. Abraão manifestava, contudo, a confiança de uma criança a rogar a seu amado pai. Achegou-se ao mensageiro celeste e insistiu fervorosamente com a sua petição. O amor pelas pessoas que pereciam inspirava a oração de Abraão, ao mesmo tempo em que repugnava os pecados daquela cidade corrupta, desejava que os pecadores pudessem se salvar. Seu profundo interesse por Sodoma mostra a ansiedade que devemos experimentar pelos impenitentes. Devemos alimentar ódio ao pecado, mas piedade e amor para com o pecador. Vidas que Falam, página 51. A parábola do rico e Lázaro mostra como são avaliadas as duas classes representadas por esses homens no mundo invisível. Não é pecado ser rico se a riqueza não for alcançada por injustiça. Um rico não é condenado por possuir riquezas, mas a condenação virá sobre ele se os meios a ele confiados forem despendidos de forma egoísta. Dinheiro não pode ser introduzido na vida futura, ele não será necessário, mas as boas obras feitas para conquistar pessoas para Cristo serão levadas às mansões celestiais. Mas aqueles que desperdiçam de forma egoísta as dádivas do Senhor, que deixam seus semelhantes sem auxílio e nada fazem para promover a obra de Deus neste mundo, desonram seu Criador. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Não, vou repetir, gente. Roubo a Deus está escrito junto aos seus nomes nos livros do céu. Cristo levantou a cortina e apresentou esse quadro aos sacerdotes e líderes, escribas e fariseus. Olhem-no, vocês que são ricos dos bens deste mundo e não são ricos para com Deus. Não querem contemplar essa cena? O que é mais estimável entre os homens é abominável à vista de Deus. Cristo diz: de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Marcos capítulo 8, versículo 36 e 37 e Parábolas de Jesus, páginas 152 e 153. Quarta-feira, 8 de fevereiro, dia enganador a príncipe. Rebeca se arrependeu amargamente do conselho errado que dera a Jacó, pois isso significou sua separação dela para sempre. Ele foi compelido a fugir para se salvar da ira de Esaú, e sua mãe nunca mais voltou a vê-lo. Isaque viveu muitos anos depois de ter abençoado Jacó e ficou convencido pela conduta de Esaú e de Jacó que a bênção certamente pertencia a Jacó. História da Redenção, página 64. O erro de Jacó em receber a bênção de seu irmão Esaú pela fraude voltou-lhe com intensidade à mente, e ele temia que Deus permitisse que Esaú lhe tirasse a vida. Em sua angústia, clamou a Deus durante toda a noite. Foi-me mostrado um anjo, como estando na presença de Jacó, apresentando-lhe o verdadeiro caráter de seu engano. Toda a noite Jacó lutou com o anjo, suplicando sua bênção. O anjo parecia resistir à sua oração, trazendo-lhe continuamente à lembrança os seus pecados, ao mesmo tempo em que se esforçava para se retirar. Jacó estava determinado a reter o anjo, não pela força física, mas pelo poder da fé viva. Em sua angústia, Jacó mencionou seu arrependimento e a profunda humilhação que tinha sentido por seus erros. Quando o anjo viu que não prevaleceria contra Jacó, para convencê-lo de seu poder sobrenatural, tocou na articulação de sua coxa, que ficou imediatamente deslocada. Mas Jacó não abandonou seu fervoroso esforço por causa da dor física.
Seu objetivo era obter uma bênção, e a dor do corpo não era suficiente para desviar-lhe a mente desse objetivo. Sua determinação foi mais forte nos últimos momentos do conflito do que no início. Sua fé ficou mais intensa e perseverou até o último momento. Até o nascer do dia, não deixaria o anjo ir antes que o abençoasse. História da Redenção, página 68. Entregar-se a Deus pode ser um sacrifício, no entanto, é um sacrifício do inferior em troca do mais elevado, do terreno pelo espiritual, do perecível pelo eterno. Não é desígnio de Deus que nossa vontade seja destruída, pois é unicamente mediante o exercício da vontade que nos é possível efetuar aquilo que Ele quer que façamos. Nossa vontade deve ser entregue a Ele a fim de que a possamos receber purificada e refinada, e tão ligada em correspondência com o divino que Ele possa, por nosso intermédio, derramar as torrentes de seu amor e poder. Embora essa entrega possa parecer amarga e dolorosa ao coração teimoso e extraviado, ela só traz benefícios. Enquanto não caiu manco e impotente sobre o peito do anjo do concerto, Jacó não conheceu a vitória da fé triunfante, recebendo o título de príncipe de Deus. Foi quando ele mancava por causa da coxa. Gênesis capítulo 32, versículo 31. Que os armados bandos de Esaú foram acalmados diante dele, e o faraó, orgulhoso herdeiro de uma linhagem real, abaixou-se para pedir sua bênção. Até o capitão de nossa salvação foi aperfeiçoado por meio de sofrimentos. Hebreus capítulo 2, versículo 10. E os filhos da fé tiraram força da fraqueza, pondo em fuga exércitos estrangeiros. Hebreus capítulo 11, versículo 31. Da mesma forma, podemos dizer que se repartirá a presa e até os coxos partirão dela. Isaías capítulo 33, versículo 23. Até o mais fraco naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como o anjo do Senhor. Zacarias capítulo 12, versículo 8. E o maior discurso de Cristo, página 45 e 46. Quinta-feira, 9 de fevereiro, Moisés no Egito. Moisés era homem de inteligência e Deus, em sua providência, o colocou onde pudesse adquirir conhecimento e aptidão para a grande obra. Foi meticulosamente educado como general. Quando saía para enfrentar o inimigo, era bem-sucedido, e por ocasião de seu retorno das batalhas, o exército inteiro lhe cantava louvores. A despeito disso, Moisés conservava em mente o fato de que por sua mão Deus libertaria os filhos de Israel. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1210. A força de Moisés estava em sua ligação com a fonte de todo o poder, o Senhor dos Exércitos. Moisés se ergueu muito acima de todo atrativo terrestre e confiou sua vida inteiramente a Deus. Ele considerou que pertencia ao Senhor. Enquanto estava ligado aos interesses oficiais do rei do Egito, estudava constantemente as leis do governo de Deus, e assim sua fé foi crescendo. Essa fé lhe foi de grande valor. Ela estava profundamente arraigada no solo dos ensinos da infância, e a cultura de sua vida devia prepará-lo para a grande obra de livrar Israel da escravidão. Ele meditava nessas coisas, estava constantemente ouvindo a comissão que Deus lhe dera. Após matar o egípcio, viu que não havia entendido o plano de Deus e fugiu do Egito, tornando-se um pastor. Não mais estava planejando fazer uma grande obra, mas se tornou muito humilde. A névoa que lhe toldava a mente se dissipou, e ele disciplinou a mente para buscar a Deus como seu refúgio. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 1, página 1210. A fé que Moisés possuía o levava a contemplar as coisas invisíveis, as coisas eternas. Deixou as esplêndidas atrações da vida da corte, porque o pecado ali prevalecia. Renunciou a um aparente bem presente que só o lisonjeava para arruiná-lo e destruí-lo. As atrações reais
eternas é que lhe eram de valor. Os sacrifícios feitos por Moisés não eram sacrifícios reais. Para ele, tratava-se de deixar de lado um aparente bem presente, lisonjeiro por um bem seguro, elevado e imortal. Moisés suportou o opróbrio de Cristo, considerando esse opróbrio por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Ele acreditava no que Deus dissera e não foi influenciado a desviar-se de sua integridade por qualquer dos insultos do mundo. Andava na terra como livre homem de Deus. Ele possuía o amor de Cristo em seu coração, que não só o tornava digno, mas acrescentava o esplendor das verdadeiras virtudes cristãs à dignidade do homem. Moisés trilhou o rude e perigoso caminho, mas contemplava as coisas invisíveis e não vacilava. O galardão da recompensa lhe atraía, assim como pode ser também conosco. Tinha intimidade com Deus. Acha-se diante de vocês a obra de aproveitar o restante de sua vida para reformar e elevar o caráter. Uma nova vida começa no coração renovado. Cristo é o Salvador que habita no coração. Aquilo que talvez seja considerado difícil de abandonar tem de ser renunciado. A palavra prepotente e ditatorial precisa ficar sem ser proferida. Então será obtida preciosa vitória. A verdadeira felicidade será o resultado de todo desprendimento, de toda crucifixão do próprio eu. Ao se ganha uma vitória, a próxima será mais fácil de alcançar. Se Moisés tivesse negligenciado as oportunidades e os privilégios que lhe foram concedidos por Deus, teria desprezado a luz celestial, tornando-se um homem decepcionado e infeliz. O ser humano tem luz e oportunidades, e se as aproveitar, poderá ser vitorioso. Você pode mostrar por sua vida o poder da graça de Deus para a vitória. Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 299 e 300. Sexta-feira, 10 de fevereiro, estudo adicional. Deus honrou sua parte na aliança, abençoando Abraão, o qual honrou a Deus não ajuntando tesouros nesta terra. A herança que Deus prometeu a seu povo não está neste mundo. Abraão não teve possessão na terra, nem ainda o espaço de um pé. Atos capítulo 7, versículo 5. Ele possuía muitos recursos e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes, mas não olhava para este mundo como sua pátria. O Senhor o chamara para deixar seus compatriotas idólatras, com a promessa de dar-lhe a terra de Canaã para sempre. No entanto, nem ele, nem seu filho, nem o filho de seu filho a recebeu. Quando Abraão quis um lugar para sepultar seus mortos, teve de comprá-lo dos cananeus. Sua única posse na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra, na caverna de Macpela. Patriarcas e Profetas, página 135. Às vezes somos tentados a ir em direção à riqueza e ao lazer. É preciso fé para praticar a gratificação adiada. O majestoso palácio do faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés, mas ele sabia que era nas formas e costumes das cortes que estavam entronados os prazeres pecaminosos que fazem o povo se esquecer de Deus. Ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberão em um reino incontaminado pelo pecado. Pela fé, ele viu uma coroa incorruptível que o Rei do céu colocará na cabeça do vencedor. Essa fé levou Moisés a se desviar dos nobres da terra e se unir à nação humilde, pobre e desprezada que havia preferido
obedecer a Deus em lugar de servir ao pecado. Patriarcas e Profetas, página 206. Que Deus te abençoe e tenha um feliz sábado.